bem-vindos aí a mais um vídeo da série de radiciação. E hoje vamos trabalhar um pouquinho aí sobre a potenciação e a radiciação de um radical. Parece difícil a primeiro momento, mas não é, só o nome que é grande mesmo. Não se assustem. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos vídeos. Se gostar, deixa um like, se não gostar, não tem problema. O importante é você entender o conteúdo que está sendo trabalhado, tá certo? Vamos nessa então? Então, bora lá! Começando então, temos aí potenciação e radiciação com radicais. O que você precisa saber aqui é que nós vamos pegar um radical e elevar ele a um expoente e ver como é que se organiza a resolução. Para começar, vamos entender aqui a forma genérica. Nós temos aqui uma raiz, certo? Temos o índice da raiz, temos aqui o radical e o radicando. E um expoente do lado de fora. Toda vez que eu tiver essa situação, o expoente do lado de fora ele vai multiplicar com o expoente aqui do nosso radicando, tá bom? Então, um exemplozinho para ficar mais claro para vocês. Olha aqui, nós temos a raiz 5, onde o índice é 5, de 2. Tudo isso eu estou levando a quem? A 4. Então, significa que eu vou pegar todo o meu parênteses e repetir ele 4 vezes. Ó. Raiz 5 de 2, raiz quinta de 2, raiz quinta de 2, raiz quinta de 2. Moral da história, nós aprendemos que multiplicação com índice iguais, a gente conserva o índice e a gente multiplica seus radicandos. Então, o 2 aqui acabou que foi multiplicado quantas vezes? 4 vezes. Então, ficou resumido, raiz quinta de 2 elevado a 4. E um jeito mais rápido de fazer isso seria raiz quinta de 2 elevado a 4. Pela nossa propriedade, o expoente ele multiplica com o expoente do radicando. Quando não tem número, significa quem ali? 1. Então, isso aqui ó, ficaria raiz quinta de 2, 1 vezes 4, 4. Tá bom? É um jeito mais rápido que você está fazendo. Outro exemplo aqui, nós temos o 2 que está multiplicando com a raiz cúbica de 3 ao quadrado. E eu quero tudo isso elevado a 3, tá bom? Então, por essa regrinha aqui de cima que nós falamos, e pela propriedade, nós vamos pegar o expoente do lado de fora e multiplicar com os expoentes do lado de dentro. Então, aqui, no 2, nós temos um expoente. Quando não tem número, significa que é 1. Então, 1 vezes 2, 2. E vamos pegar esse 2 e multiplicar com o expoente aqui do radicando. 2 vezes 2, 4. Pronto, a gente pegou o expoente do lado de fora e fez chuveirinho com ele. Resolvendo aqui, 2 elevado a 2 dá 4, vezes raiz cúbica. Não é 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 vezes 3. Por que eu fiz isso aqui? Porque se eu tenho um expoente dentro aqui da nossa raiz, que é igual ao nosso índice, a gente pode cancelar e tirar um número para fora. Então, ó, 3 elevado a 4 é como se fosse 3 mais 1. Então, ficou 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1, tá bom? E aí, ó, eu cancelo esse expoente e tiro o 3 do lado de fora. Ele vai passar multiplicando. Então, ficou 4 vezes 3, raiz cúbica de 3. E 4 vezes 3 é 12, tá bom? Mais um exemplozinho aqui para vocês. Mesmo que o expoente seja negativo, essa regrinha aqui, ela vale, tá certo, galerinha? Então, você pega o nosso expoente que está do lado de fora e multiplica com o expoente aqui do nosso radicando. Quando não tem número, significa que é 1. Então, 1 vezes menos 2 deu quem aqui para a gente? Raiz cúbica de 3 elevado a menos 2. E menos 2 como expoente, se você quiser avançar mais, basta você inverter a nossa base que o expoente fica positivo. Aqui é como se tivesse 1. Então, 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. 1 ao quadrado, a gente já sabe que é 1. Então, a gente nem costuma colocar o expoente nele. E aqui ficou o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Nós vimos que a raiz cúbica aqui na divisão, a gente pode separar ela. Então, vai ser raiz de numerador e raiz de denominador. Então, como é que ficaria isso? Raiz cúbica de 1 e raiz cúbica de 3 ao quadrado. 1 vezes 1 vezes 1, a gente sabe que qualquer expoente do 1, a resposta sempre vai ser 1. Então, raiz cúbica de 1 é 1. E aqui embaixo, a gente pode parar aqui que nós vamos aprender na frente como resolver essa situação.
Dando continuidade, eu coloquei aqui mais dois exemplos para que vocês possam entender melhor como funcionam essas propriedades, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui raiz cúbica de 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 5. O que nós aprendemos é que esse 5 aqui, ele vai multiplicar com esse 2. Então, vai ficar aqui, ó, raiz cúbica de 3, 2 vezes 5, 10. Nesse exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês, novamente, como simplificar o radicando. Pessoas, o índice aqui não é 3? Eu quero saber quantas vezes o 3 aparece aqui dentro do 10. Como assim? O 10 é a mesma coisa que eu escrever o quê? O 3, mais 3, mais 3, mais quanto? 1. Então, em outras palavras, como é que pode ficar isso aqui? Ó, raiz cúbica, vamos ver se vocês pegam a ideia, de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Tudo isso aqui dentro da raiz. Em outras palavras, eu peguei o meu expoente 10 e reescrevi ele usando o índice da raiz. Para que eu fiz isso? Para poder simplificar o nosso ratincano. Porque todo mundo que tem o expoente igual ao índice da raiz, o que acontece? Sai fora. Então, ó, esse aqui tem, corta, então esse 3 saiu, tá aqui. Esse aqui tem, corta, então esse 3 aqui saiu também. Então, ó, vezes, e todo mundo que sai multiplicando. Esse aqui também tem, ó, corta, então saiu da nossa raiz, vezes 3. Esse aqui tem um expoente igual ao índice? Não tem, então ele permanece na raiz. Então, ó, 3 elevado a 1 é o próprio 3. Agora a gente pode resolver isso aqui. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a resposta disso aqui é 27 raiz cúbica de 3. Tá bom? Então, é um jeito da gente estar simplificando as raízes. Você pega o índice, o expoente, tenta escrever ele usando o índice da raiz para poder depois eliminar e tirar ele do lado de fora. Mais um exemplo, caso não tenha entendido aqui, ó. Vamos aplicar a propriedade. Lembra que esse 3 aqui está multiplicando. Então, eu tenho um expoente aqui do lado de fora. Esse expoente vai multiplicar com o expoente aqui do 3 e vai multiplicar com o expoente aqui também do menos 2. Certo? Então, ó, estão multiplicando aqui, como vocês estão vendo, certo? Então, como é que vai ficar a nossa resolução aqui? Vai ficar 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6, vezes raiz, aqui o 2, ó, menos com menos, mais, 2 vezes 3, 6, ok? Vamos simplificar aqui, então, nossa raiz, vamos lá. 3 elevado a menos 6, a gente precisa deixar o expoente positivo. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 6. Por que 1, gente? É porque aqui a base é como se fosse 1. Para ficar positivo, a gente inverte a base, certo? Vezes raiz quinta. Esse 6 aqui, tem como a gente escrever ele usando o 5, o índice da raiz? Como que nós fazemos isso? O 6 não é maior do que o 5, então você pode escrever ele como 5. Quanto é que falta para 6? 1. Então, ó, ao invés de eu colocar aqui dentro 2 elevado a 6, eu posso colocar 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 1. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí todo mundo que tem o expoente igual ao índice da raiz cai fora. Então, em outras palavras, 1 sobre 3 elevado a 6. Aqui, ó, é igual. Então, eu corto, o 2 sai. Vezes 2, raiz quinta. Esse aqui não é igual, então ele tem que permanecer dentro da raiz, tá? Para deixar essa cara aqui mais bonitinha, 1 vezes 2 dá 2. Então, em cima a gente vai ter 2, raiz quinta de 2, tá bom? E embaixo nós vamos ter aqui 3 elevado a 6. Quem preferir, 2, raiz quinta de 2, e 3 elevado a 6 dá 729, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí a aula de hoje, que foi para mostrar um pouquinho sobre a potenciação e a radiciação juntas, tá certo? E um jeito também de estar simplificando o radicando, tá bom?
Um forte abraço aí, galera. Fica com Deus, espero que tenham gostado. Fechou? Beijo. Tchau.